Agora, vamos ao nosso quadro de Direito Previdenciário, quadro que é comandado pela doutora Fernanda Miniti, que já está conosco, já está conectada, e hoje vai trazer um tema importantíssimo. Não sei se conseguiremos abordar todo esse tema, toda essa complexidade em um programa, mas, enfim, vamos lá. Minha cara doutora Fernanda Miniti, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma terça-feira para a gente conversar sobre INSS, direito previdenciário, os benefícios, o que dá para ser feito, tirar um pouco as dúvidas, debater, trazer um pouco o tema que eu adoro, inclusive, para a população, para as pessoas. Perfeito. Bom, doutora Fernanda, hoje o tema sugerido é aposentadoria por invalidez, mas antes da senhora começar a falar especificamente sobre esse tema, eu não sei se é correlato, eu vou deixar a reflexão para a sua avaliação. Eu tive uma pessoa, eu tive um colaborador ao longo da vida que ele teve muita dificuldade para conseguir a sua aposentadoria por invalidez, por isso essa sugestão e esse assunto me causou muita tristeza, porque apesar de todos os laudos, apesar das cirurgias, apesar de tudo que ele passou ao longo da sua vida, mesmo assim não lhe foi concedida a questão da aposentadoria por invalidez. Então eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre esse importante tema para todos nós, doutora Fernanda. Tá, sim, isso infelizmente, mas é o que acontece, é muito comum na prática isso, na via administrativa, no INSS. Então, eu verifico, eu e todo mundo que trabalha nessa área, muitas pessoas têm o direito, eu sei que tem, eu conheço a história, eu vejo os documentos, os esdrúxulos absurdos, o INSS não consegue. O INSS é muito comum, o INSS estava pagando a posição que hoje mudou o nome, mas é a mesma coisa, hoje chama aposentadoria por incapacidade permanente. Então, pagar, por exemplo, tem casos que eu conheço que estava pagando há 15 anos, há 17 anos, e o INSS dá alta, o INSS corre. Aquela pessoa continua incapacitada. E aí ela recorre ou ela entra novamente pedindo o INSS e administrativo, o INSS não concede. Isso é bem, infelizmente, mas é uma visão real, é muito comum. A pessoa tem uma dificuldade bastante grande em obter esse benefício na via administrativa. Ela pode tentar? Claro, sim, quantas vezes ela quiser. Se o INSS não concede, a única solução é partir para a via judicial. Aí é feita uma perícia no fórum, que aí é outro perito, para analisar a capacidade. Na perícia, muita gente nem mal olhou os documentos do INSS, o perito mal olhou os documentos, etc. e tal. Então, é uma triste realidade, mas acontece. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que sempre ficar com documentos novos. O que são documentos novos? Normalmente é considerado humano. E para ela, se ela poder utilizar, se ela for convocada, uma pessoa que está recebendo o benefício do INSS, que está recebendo uma aposentadoria, e aqui é interessante falar uma coisa, a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria definitiva, igual a aposentadoria por idade, ou por contribuição que existe, ou dessas regras de transição. Então, mesmo ela sendo aposentadoria por invalidez, ela tem o nome de aposentadoria, mas ela pode ser cancelada a qualquer momento. Ela dura enquanto persistir a incapacidade permanente da pessoa. Enquanto persistir a incapacidade. Porém, o INSS pode chamar sempre para perícia. Quer seja ela concedida na via administrativa ou judicial também. Então, a pessoa sempre vai precisar estar passando por perícia. Ela tem que manter essa documentação sempre feita em dia. E isso, muita gente não causa afronta até a dignidade da pessoa, porque a pessoa está doente e ela tem essa dificuldade de conseguir o benefício por algo que ela própria está vivendo. Mas é a realidade que acontece. Então, o que eu sugiro para as pessoas?
mesmo que elas estejam recebendo benefício, ou não conseguiram ainda, que elas tenham sempre uma boa documentação médica atual, de pelo menos 1 ano, que aí se o INSS chamar, ou se ela precisar solicitar, ela vai ter esse laudo médico. E tem algumas documentações médicas que são um pouco mais, que comprovam mais do que outras. Por exemplo, a ressonância magnética, ela demonstra mais do que o raio-x. A justiça prefere uma ressonância, o perito da justiça, do que o raio-x. No raio-x eles costumam falar que dá mais para ver somente a parte dos ossos. Então, a pessoa ser instruída com essa documentação e tentar no INSS. Caso o INSS não conceda, aí a única via que sobra é pedir a concessão na justiça, se nunca foi concedido, ou se o INSS cancelou, pedir o restabelecimento do benefício. Bom, trocando de miúdos, me chamou muita atenção isso que a senhora acabou de dizer, ou seja, a justiça tem o poder, ou seja, a capacidade de mandar, de obrigar o INSS a conceder esse tipo de aposentadoria, então, doutora? Sim, tem. Prevalece a decisão judicial. Porém, na prática, como que funciona? O juiz, ele vai muito de acordo com o resultado da perícia. Ele não é obrigado, da perícia do fórum, ele não é obrigado a decidir daquela forma. Mas na prática, como o juiz não tem conhecimento médico, ele, 90% dos casos, ele vai seguir a linha do que o perito do fórum orientar. Então, se o perito do fórum falar a pessoa está incapaz para o trabalho, provavelmente o juiz vai sentenciar com uma ação de procedência. Se o perito falar que a pessoa está capaz, que ela pode trabalhar, provavelmente o juiz vai julgar improcedente. Claro que daí tem recursos e o processo continua e todo o trâmite processual, mas a tendência do juiz é analisar de acordo com o próprio perito do fórum, com a orientação médica e análise dele. Ele não vai analisar de acordo com a perícia do INSS, mas sim de acordo com a perícia que foi realizada no fórum. Mas e mesmo que no fórum, seja na perícia seja contrária à pessoa, ao segurado, existe também recursos e fundamentações que se questionam através de recurso e que dá também para reverter. Claro que é um pouco mais difícil, mas também consegue se reverter em grau de recurso, de acordo com o histórico da pessoa inteira. Eu acompanhei um caso que a cliente, ela tem depressão e já faz muitos anos. A perícia do fórum foi contrária a ela. Então, no fórum, o INSS negou e no fórum também. Aí, no recurso, o tribunal reformou, por quê? Porque ele entendeu que, no caso da depressão, no dia que a pessoa fez a perícia, ela poderia estar boa, mas que deveria levar em consideração todo o histórico dela. E que o ato da perícia representava como se fosse uma fotografia daquele dia, daquele momento, mas não o percurso inteiro da vida da pessoa. Então, tem vários quesitos, várias observações e pontuações que, num caso de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, um benefício por incapacidade, que vai ter que analisar a documentação médica, a argumentação da documentação médica, entender aquilo para ter um bom resultado. Então, entender quais são os sintomas, por que a pessoa fica incapaz, o que ela sente, quais remédios ela toma, se aquilo causa sonolência, se não causa sonolência, como ela se sente, os efeitos colaterais, qual é o elo da incapacidade dela com a profissão dela, dependendo do tipo do benefício, fazer um estudo, um emaranhado da incapacidade da pessoa, tanto médica quanto do caso concreto. Às vezes a incapacidade da pessoa não é total, ela é parcial, mas pela condição social da pessoa pode ser entendido que ela é um caso de aposentadoria por invalidez. Pela condição social eu falo pouco estudo, ter trabalhado pouco, ter trabalhado sempre em uma única função, uma única profissão. Então a pessoa que só sabe fazer aquilo.
o pedreiro, uma empregada doméstica, que não chegou a estudar e só sabe fazer aquela função. Então, um pedreiro que tem um problema na coluna e ele não tem estudo, como ele vai ser inserido no mercado de trabalho para desenvolver outra profissão? Então, todos esses fatos, eles devem ser analisados e trazidos quando se está falando de benefício por incapacidade. Perfeito, perfeito. Olha, eu ia pedir para a senhora para nós voltarmos nesse tema, que a senhora falou duas coisas muito importantes aí, dois detalhes muito importantes. Uma delas, né, essa causa, essa indignação que as pessoas ficam, porque esse ponto que a senhora falou, às vezes o perito do INSS mal chega a ler o laudo, mal chega a ler o laudo. Eu já vi depoimentos nesse sentido, a senhora falou exatamente o que eu ouvi desse antigo colaborador. E um outro aspecto também diz respeito assim, à readaptação desses funcionários, os quais não conseguiram essa aposentadoria ou esse afastamento, eles têm que ser readaptados na empresa de origem. E isso nem sempre é possível. Então, às vezes eles ficam encostados num subemprego apenas porque o INSS não concede benefício a eles também. Causa problema para eles e causa problema para as empresas também. Pela lei, o INSS, se o INSS não concede uma aposentadoria por invalidez, ele deveria indicar um benefício por incapacidade, eu estou falando em geral. Ele deveria indicar a reabilitação, mas a reabilitação, pela legislação, teria que ser em grau ótimo. Mas não é o que acontece na prática. O que seria isso? A pessoa de fato ser reabilitada para ela conseguir fazer outra função. Então não é apenas um curso de digitação, que é o que é mais comum, ou apenas um curso, e sim colocar a reabilitação da forma com que a pessoa possa novamente ser inserida no mercado. Mas aí é um outro ponto que se trabalha a reabilitação da pessoa. Pela lei ela tem direito, mas que o PNS fornece são cursos que não vão colocar a pessoa, inserir ela porque ela fez aquele curso, ela vai sair dali e conseguir voltar a trabalhar. Exatamente. Aí tem que pegar o caso específico da pessoa, a profissão da pessoa, quais são os cursos, o que poderia ser feito para reabilitar a pessoa se ela não for conseguir no mercado não for conseguir o benefício por incapacidade. E aí também tem muitas, aqui isso a gente só está falando por cima, porque é um tema abrangente, depois vai envolver cálculo, valor de benefício, carência, se a pessoa já estava ou não estava doente, enfim, tem vários pontos para ser discutido sobre benefício por incapacidade. Perfeito. Olha, peço para que a gente volte com esse tema semana que vem, tem muita coisa ainda para a gente abordar. Lembrando, tudo isso que a gente fala aqui pode ser recuperado pelo Spotify e eu tenho certeza que isso tem ajudado a orientar muitas pessoas que acompanham o nosso Farol. Minha cara doutora Fernanda, muito obrigado pelas explicações mais uma vez, pela participação e voltaremos na próxima semana. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo fique com Deus. Até terça-feira. Até terça-feira, muito bem.